Olá, eu sou Gabriele Maroso e eu vou te acompanhar nesse quarto módulo do curso Você Merece uma Coluna Feliz. Nesse módulo, a gente vai ampliar o nosso olhar e entender que o nosso corpo é muito mais do que uma coluna. Então, eu já começo falando sobre contínuo. O nosso corpo, ele se desenvolveu, ele é construído de uma forma onde não existe algo mais importante do que o outro. Não existe um início, meio e fim. Tudo é conectado e interligado na mesma importância e nas mesmas relações. Esse contínuo, essa organização desses tecidos que não tem início e interligam o corpo inteiro, eles são muito importantes para sustentar o nosso corpo, mas também para criar conexões. E justamente por isso que ele tem uma influência no nosso corpo gigantesca. Então não adianta a gente ficar pensando só em trabalhar a coluna se o corpo todo ele é conectado, interligado e ele precisa dessa relação para gerar saúde. Quando a gente trabalha uma parte isolada, a gente está tirando a oportunidade do nosso corpo se entender como um todo e criar uma cadência de organizações que traz comunicação e vai nesse lugar em que eu já falei em outros módulos sobre a autorregulação e sobre a homeostase desse corpo. Um exemplo disso que é muito comum as pessoas falarem por aí durante atividade física ou, enfim, defender essa ideia, é que a gente precisa de um abdômen forte e contraído para proteger nossa coluna. Mas quando a gente vê que o nosso corpo tem toda essa relação contínua e conectada, contrair uma parte não necessariamente vai trazer mais saúde para o corpo. Inclusive, esse excesso de força, ele pode inclusive ser um lugar de perda de mobilidade, perda de comunicação. Então é muito importante que a gente passe a trabalhar o corpo todo para trazer saúde para a nossa coluna. Além disso, a gente precisa entender que a nossa coluna está muito relacionada às nossas emoções. A forma como ela se organiza depende de como você está se sentindo em relação ao que está acontecendo na vida ou ao seu redor. Quando a gente está triste, a coluna tende a ficar um pouco mais baixa, a gente tende a se encolher um pouco. Quando a gente está alegre, a coluna fica mais expandida, a gente se abre mais ao mundo e às possibilidades. Essas nuances de como a gente se sente e como a nossa postura, nossa coluna se organiza também são importantes para a gente cuidar da saúde dessa coluna. O Inner Balance ele é um método que olha para o corpo dessa forma, de uma forma integrada e conectada. E pensando nisso, o método, a Bruna, desenvolveu formas e acessórios para que a gente consiga trazer mais eficiência para o nosso corpo. Um desses acessórios é a Balance Ball. No próximo módulo a gente vai usar ela durante as práticas. A Balance Ball é uma bolinha que tem um formato e uma textura específicos desenvolvido pelo método, mas para além do material em si, é a forma com que a gente usa as bolinhas. A gente usa o toque proprioceptivo, usa a textura, o toque e a forma onde a gente vai colocar essa bolinha de uma forma que a gente trabalhe uma mobilização ativa. Não é sobre soltar ou fazer liberação miofascial, mas sim trazer um estímulo para justamente criar comunicação nesse corpo que é inteiramente conectado. A bolinha, ela vem como uma potência para criar diálogo e harmonizar os tecidos que existem no nosso corpo. Nas práticas do módulo 5, a gente vai explicar para vocês em alguns lugares para posicionar as bolinhas. E é importante pontuar aqui que além da bolinha, ela vai ter um efeito e vai ser criada uma relação de movimento durante a prática, mas é muito importante você se atentar à forma como você está se relacionando com essa bolinha. Você não precisa buscar lugares que estão mais doloridos e ficar ali cutucando esses lugares. O importante é a conexão que a gente constrói como um todo durante a prática. O estímulo da bolinha, a condução que a gente vai trazer para vocês e a movimentação e a relação que você vai ter entre você, as sensações e o movimento. Dito isso, espero que vocês estejam gostando desse curso e agora no próximo módulo a gente vai para a prática, então separa um espaço aí na sua sala, onde quer que você esteja, para se movimentar com a gente e trazer ainda mais saúde para sua coluna.